Daí, pessoal, mais uma resolução. Com o objetivo de aumentar a produção de alimentos em uma certa região, uma Secretaria de Agricultura encomendou a uma equipe de agrônomos um estudo sobre as potencialidades do solo dessa região. Na análise da temperatura do solo, a equipe efetuou medições diárias durante 4 dias consecutivos, em intervalos de 1 hora. As medições tiveram início às 6 horas da manhã do primeiro dia, T igual a zero, e os estudos indicaram que a temperatura T, medida em graus Celsius, e o tempo T, representando o número de horas decorridas após o início das observações, relacionavam-se através da expressão T de T igual 26 mais 5, que multiplica cosseno, de π sobre 12, que multiplica T, mais 4 vezes o π sobre 3. E aí pergunta, a temperatura máxima registrada foi D. Bom, o que acontece aqui? Que eu tenho esta função que descreve o comportamento da temperatura em relação ao tempo em horas em que é realizada essa medição de temperatura. Então, essa função da temperatura, que os estudos indicaram que a temperatura T, aqui eu só vou colocar para maiúsculo, vai ficar mais adequado aqui, ó. A temperatura T medida em graus e o tempo T minúsculo, relacionando ao tempo em horas. Bom, então eu quero a temperatura máxima, eu quero como se fosse o valor do y máximo, né? Esse valor aqui, ó, se refere à grandeza y e o t aqui se refere à grandeza x. Então, se eu quero a temperatura máxima, eu quero o y máximo. E aí, valor máximo de y para essas funções de natureza trigonométrica, principalmente em seno e em cosseno, eu resolvo a partir da ideia de que os valores tanto de seno quanto de cosseno, eles ficam variando no intervalo que vai do mínimo igual a menos 1 até o valor máximo 1. Então, é em cima desse valor menos 1 e desse valor 1 que eu pauto a resolução. Então, imagina que esse cosseno, toda essa estrutura aqui, ó, tudo isso aqui, tem como valor máximo 1 ou tem como valor máximo menos 1. Então, é em cima disso que eu organizo a estratégia da resolução para a obtenção do valor máximo da grandeza, ou o valor mínimo da grandeza seria a mesma coisa. Em geral, quando tu utiliza o valor máximo para seno ou cosseno, tu conquista o valor máximo da grandeza estudada. E quando tu usa o menos 1, que é o valor mínimo, tu calcula, determina o valor mínimo da grandeza. Isso em geral. Mas pode acontecer de tu utilizar o 1, que é o valor máximo, e encontrar, por exemplo, vamos supor aqui nessa mesma ideia de temperatura, eu achando a temperatura mínima, e quando eu substituísse o menos 1, que é o valor mínimo, eu poderia encontrar a temperatura máxima. Isso vai variar de acordo com a natureza da função em si, com a característica numérica da função, como que ela se organiza, né? Por exemplo, se aqui for um valor negativo que multiplica a função, eles trocam. Se a função estiver no denominador, isso também troca. Enfim, eu não vou entrar nessas particularidades, e eu vou te aconselhar sempre que nesses casos de função trigonométrica, em seno ou cosseno, em que tu precisa calcular o valor máximo de alguma coisa ou o mínimo de alguma coisa, que tu faça os dois cálculos, faça a substituição por 1 e por menos 1. O valor menor que tu encontrar é o valor mínimo, o valor maior que tu encontrar é o valor máximo. Então, vou fazer esse tipo de procedimento. Primeiro, vou usar aqui o valor menos 1, e aí, substituindo, eu fico que a temperatura vai ficar igual, nem vou colocar aqui, para a temperatura vai ficar igual a 26 mais 5 vezes, bom, aí tudo isso aqui, ó, eu vou substituir por menos 1, né? O cosseno inteiro vale menos 1. E eu tenho a temperatura igual a 26, 5 vezes menos 1, menos 5. E aí eu tenho 26 menos 5, 21. Então, aqui eu tenho a temperatura, 21 graus Celsius.
Será que ela é temperatura máxima? Será que ela é temperatura mínima? Bom, eu vou aqui fazer o cálculo substituindo o cosseno agora por 1, para eu ter certeza. Temperatura igual, de novo, 26 mais 5 vezes 26 mais 5. Agora, toda essa estrutura de cosseno eu vou substituir por 1. Eu tenho que ter é igual a 26. 5 vezes 1, 5. E aí a temperatura é de 31 graus. Como ele pede a temperatura máxima, bom, se relaciona ao valor máximo que eu obtive, que é 31 graus Celsius, alternativa D. Se ele perguntasse a temperatura mínima seria 21 graus. Ok? Então era isso. Eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita até o canal e até a próxima.